Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam bem-vindos ao 5º episódio do nosso JKCast. Hoje eu estou aqui sozinho operando os equipamentos. O Carlos estava numa reunião e eu estou recebendo uma visita ilustre, não só de um grande profissional, como um amigo, e já fomos sócios de alguns negócios e hoje eu sou sócio em um que dependo aqui da capacidade dele e eu acho que isso já dá a credencial do Fernando, né? Estou aqui com o Fernando Sinrotti. Fernando Sinrotti é formado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração da USP, é uma mente brilhante. Eu conheci já há muito tempo atrás, né, Fernando? E você foi um dos fundadores, até responsáveis aí pela JK Capital, né? Hoje nós dois estamos afastados e tocando novos projetos e o Fernando toca aí esse mundo novo da inovação e da tecnologia, criou aí uma tese de investimento junto com o nosso amigo Vinícius Dias e toca uma startup. Então vou aproveitar aqui o expertise e todo o talento do Fernando para a gente explorar bastante esse assunto, desde a experiência dele em M&A, com valuation, esse tipo de coisa, e agora nesse mundo novo aí que acho que todo mundo tem a curiosidade de como se avalia, como a gente olha realmente com a visão de mercado e uma visão prática, né, de quem está no dia a dia, esse mundo aí da tecnologia e da inovação. Então, Fernando, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Espero que a gente possa aqui tornar o assunto bastante interessante junto aos nossos seguidores. Bom, obrigado, Cobori, pelo convite, pelos elogios e um alô aí a todos os nossos seguidores. É um prazer estar aqui. Confesso que não sou muito experiente nos podcasts, mas vai ser um prazer ter essa experiência de conversar com vocês aí, dividir um pouquinho das experiências que eu tive ao longo da minha carreira e principalmente os grandes desafios que ainda estão à frente. Bom, Fernando, a gente se conhece há bastante tempo. Eu gostaria até que você se apresentasse. A gente se conheceu depois que você voltou de Londres, né? Você trabalhou com M&A em Londres. Conta um pouquinho aí rapidamente a sua história e a sua trajetória profissional. Bom, eu estudei economia na Universidade de São Paulo e sempre tive a ambição de trabalhar com áreas relacionadas a negócios, principalmente em finanças corporativas. Sempre me impressionou muito o modelo de investimento de private equities, a história do Banco Garantia, a história da formação da Ambev, as consolidações seguidas, né, os processos de compra de empresas e como, através de uma cultura empresarial forte, você conseguia atrair, adquirir empresas, consolidá-las e transformar essas empresas em grandes ativos. Esse era um assunto que sempre me interessou muito. E durante ainda a faculdade, quando eu estava pensando, né, no que eu gostaria de estagiar, já tinha passado por uns 3 estágios diferentes aí na área de economia e vendas e tal, quando um colega pela primeira vez me fala sobre a oportunidade de estagiar em fusões e aquisições, me explica por cima que para cada empresa que era vendida para outra, você tinha aí alguém que assessorava esse processo para que ele acontecesse da forma mais profissional possível e protegendo os interesses da parte que o contratasse. Então, que era muito comum que em processos de compra e venda da empresa você tivesse assessores dos dois lados, ou em casos em que você tem uma empresa que já tem uma cultura grande de aquisição, essa empresa acaba não precisando necessariamente, mas do lado vendedor, a empresa que está sendo vendida, a empresa que está recebendo um aporte pela primeira vez, é inevitável que o empresário passe por dilemas nesse processo que ele nunca tinha passado antes, né? Não só sobre como avaliar o negócio dele, quanto que vale percentualmente ou quanto de dinheiro que ele precisa para executar um plano de expansão, mas até por questões de governança, como é que vai ser essa empresa a partir do momento que ele trouxer um novo sócio, que direitos, que deveres, o que vai mudar da governança dessa companhia em relação a como ela era antes disso. Esse assunto me atraiu muito e a partir do momento que eu comecei a estagiar com fusões e aquisições, eu literalmente fiquei apaixonado pelo assunto. Eu achava fascinante o quanto que para executar esse serviço, né, de assessoria, para ajudar o meu cliente, proprietário e fundador da empresa a vender o seu negócio, eu era obrigado a aprender muito sobre o negócio dele,
não só do ponto de vista financeiro, né, a dinâmica financeira, de que forma que o business dele se comportava, crescia, gerava lucro, onde que estavam os principais gatilhos de geração de valor da empresa, mas também de como é que ela funcionava estrategicamente no ponto de vista de relacionamento com seus investidores, com seus clientes, com seus fornecedores, as histórias que os empreendedores tinham. E todos os empreendedores têm histórias maravilhosas e algumas nem tanto, né? Mas sempre histórias muito interessantes. E essas histórias sobre esses empreendedores, elas sempre me fascinaram muito. Então, à medida que os anos foram passando e eu tive a oportunidade de trabalhar com isso aqui no Brasil, assessorando empresas de diversos setores que estavam passando por processos de venda ou de captação de investimentos, principalmente varejo, TI, alguma coisinha agrícola também. E tive a oportunidade, na verdade, criei a oportunidade de trabalhar com isso fora do Brasil. Então, achei que ia ser complementar a minha carreira uma oportunidade fora. Me lembro a época, isso a gente está falando aí 2008, 2009 mais ou menos. Mandei mais de 350 currículos para conseguir 3 entrevistas e 2 propostas de emprego fora do Brasil. E através de uma dessas 2 propostas fui parar em Londres, onde passei a trabalhar também com fusões e aquisições, com viés um pouco diferente, mais orientado para o lado do buy side, né? Ou seja, assessorando empresas que estavam buscando alvos para aquisição, que também foi muito interessante, uma vez que a visão era um pouco complementar, a visão que eu tinha quando eu estava assessorando a empresa que estava à venda, o jeito de calcular, inclusive, o quanto que você pode ou não pode pagar pela empresa também é um pouco diferente. E também muito legal, mas permanecia aquela curiosidade de como que era a vida do empreendedor ali na trincheira, sabe? Como é que uma vez que o empreendedor capturasse esse investimento, ele iria transformar aquele investimento em realidade, né? Aquela história, as planilhas falam muita coisa, mas na hora em que a gente tem que botar o capital para trabalhar é que a gente vê o quão difícil isso é. E esse desafio em si me fascinava bastante. E mesmo daí depois que voltei de Londres, já na época da JK, continuava isso e já conversava muito com o Vinícius, que também era uma pessoa que eu já conhecia há bastante tempo, foi meu colega de faculdade, sobre empreender em tecnologia, até que um dia deu start ali na cabeça, a gente estava conversando sobre as oportunidades que a tecnologia estava trazendo para o Brasil, quanto que vários setores iam mudar completamente, as empresas, os setores, o comportamento dos clientes, e a gente teve ali um primeiro fragmento de uma ideia e começou a cavar, e quando a gente percebeu, a gente estava 100% focados nisso, em construir uma empresa de tecnologia, em atrair recursos de investidores para transformar esse projeto de empresa de tecnologia em realidade. E é isso que a gente vem fazendo desde então. De lá para cá, muitos desafios e conquistas interessantes. Os desafios das conquistas à frente, eles são ainda maiores. Então, seguimos aí mais motivados que nunca, porque aquele meu interesse em viver a vida do empreendedor, entender de que forma que as coisas que a gente modelava e colocava nas planilhas viravam realidade, o interesse ele permanece e tem se revelado muito mais desafiador realmente do que eu imaginava de fora. Por outro lado, muito mais motivador. É uma vida realmente muito interessante, não dá nem para imaginar como é que a minha carreira seria hoje se eu não tivesse dado essa guinada. Legal, Fernando. Eu acho interessante, vamos continuar abordando aqui, mas eu vou trazer 2 assuntos da atualidade que eu acho que está todo mundo falando aí, né? Tá no burburinho aí do mercado, mas eu vou explorar um pouquinho mais essa sua experiência como empreendedor, né? E nesse mundo novo aí da tecnologia. Que eu me lembro, nós fundamos junto a JK e você se afastou para tocar essa tese e eu há pouco tempo também me afastei da sociedade para tocar os meus projetos. E eu me lembro que eu dei aquela palestra no Google Campus, você estava até lá, você foi convidado e inclusive me ajudou aí nessa visão, né, que o investidor tem das startups. Essa carreira de empreendedor ela é sempre muito difícil, né? Todo mundo imagina que vai ser uma coisa e ao longo do caminho vai se alterando conforme você vai implementando as suas ideias, né? Então, o que você, digamos, para os novos empreendedores ou para aqueles que querem apoiar os empreendedores, né? Qual que é a maior dificuldade que um empreendedor está criando uma empresa nova, principalmente nessa área da inovação e da tecnologia? Quais são os principais percalços, né, e obstáculos que ele vê pela frente e que ele realmente precisa ter um diferencial para superar tudo isso e conseguir implementar a sua ideia? Bom, essa pergunta ela
a chave, né? Até hoje eu fico me perguntando justamente isso. Os percalços eu acho que eu consigo elencar vários, mas principalmente as formas, né? De overcome, de ultrapassar esses percalços. E acredito que assim, o principal percalço ele começa dentro da sua própria cabeça, pelo fato de que a vida do empreendedor é uma vida muito solitária. Uma vez que, apesar dessa visão glamourosa que as pessoas têm de fora, o nível de pressão e de insegurança e de instabilidade e de risco ao qual o empreendedor está exposto é uma coisa que dificilmente você vai vivenciar em outras carreiras. Então, o empreendedorismo é aquela arte de não ter a quem recorrer, né? Você não tem uma outra pessoa para te ajudar necessariamente a tomar a decisão ali no momento crítico. Então, o ônus e o bônus das decisões eles acabam ficando sobre os seus ombros, e você conseguir lidar bem com isso e transformar isso num combustível para você é um dos principais desafios para você ser um empreendedor, principalmente um empreendedor de sucesso. Eu diria que hoje, quando eu olho já sob uma perspectiva, são 7 anos empreendendo em tecnologia, acho que as 3 principais características que, sob a minha ótica, são fundamentais para um empreendedor seriam uma racionalidade, ou seja, tudo envolve muita emoção, é a sua empresa, a sua vida, é seu filho, o que você está fazendo, você quer fazer para provar para os outros que o negócio dava certo, que a visão estava correta e tal, mas você tem que saber a hora certa de mudar de produto, de mudar de marca, de mudar de setor, de virar o business de ponta cabeça, de contratar uma pessoa nova, demitir uma coisa nova, demitir uma outra pessoa, e se tiver que fechar o business, partir para outro, você tem que estar preparado para tomar essa decisão também. Então, uma característica que eu considero fundamental em um empreendedor é a racionalidade na hora da tomada de decisões. Ele tem que ser frio e conseguir afastar as emoções e tomar suas decisões de forma bem estruturada. Uma outra característica que eu diria é uma questão e elas são todas ligadas, né, obviamente, de adaptabilidade. Ou seja, dado o que você percebe que mudou no ambiente a qual você está exposto, você achava que a oportunidade de negócio era aquela e você começou a empreender daquele jeito, racionalmente chegou à conclusão que aquilo ali não estava funcionando e você tem que se reinventar ao longo do caminho. Eu diria que grande parte das histórias de sucesso de empreendedorismo, elas não terminaram exatamente da forma como começaram. E, portanto, em vários momentos ao longo dessa trajetória, o empreendedor teve que friamente, racionalmente chegar à conclusão que aquele caminho não era o correto e tirar da cartola um novo caminho. Então, você conseguir se adaptar à mudança nos fatores que às vezes são sem externalidades totais e que podem acontecer e que vão acontecer ao longo da carreira do empreendedor, também é uma característica fundamental. Ou seja, você é frio e racional para conseguir identificar isso, mas você tem que estar preparado para transformar essa racionalidade em outra oportunidade de negócio e se reinventar dentro da sua empresa e dentro do seu setor e seus produtos, enfim. E acho que a terceira característica, todas ligadas, elas fazem uma historinha entre si aqui na minha cabeça, é a questão daí de a sua capacidade de resistir aos intempéries. Então, resiliência é a palavra-chave. Todas as histórias de empreendedorismo que hoje eu tive o privilégio de acompanhar acontecendo de alguma forma próximo de mim passam por períodos muito críticos e que para qualquer pessoa que está do lado de fora, o business está à beira do abismo e poderia a qualquer momento acabar e quebrar, e o empreendedor ele aguenta e ele persiste e ele continua apesar das adversidades. E o pior, você tem um momento em que não só o ambiente está adverso do ponto de vista da empresa em si, mas as pessoas à sua volta começam a perceber isso e olhar com mais desconfiança. Ou seja, tem vários momentos ali que você vai estar com tudo jogando contra. Você vai estar com um ambiente de negócios desfavorável e na hora que você chegar em casa as pessoas vão falar, olha cara, eu acho que esse negócio não está andando, hein? E você vai ter que aguentar. E essa motivação você vai encontrar dentro de você, ou seja, o quão você acredita, né, que aquilo tem uma grande chance de dar certo. E não é à toa, dentro
cara, dentre centenas de histórias fascinantes de empreendedorismo, você consegue ver que muitos desses empresários que hoje são referências estiveram à beira do abismo diversas vezes ao longo de suas carreiras. Então, acho que dado o quão desafiador e solitária essa vida do empreendedor, eu acho que essa questão de você ter racionalidade na sua tomada de decisões, você ter esse instinto, essa adaptabilidade para, dada as informações que tem, você conseguir se reinventar e você mudar continuamente até você achar o modelo de negócio que tem a maior aderência possível. E esse instinto de sobrevivência / resiliência para você passar por essas tempestades e manter a sua motivação, a sua determinação para executar o business, acho que são os componentes chaves aí na hora de avaliar um empreendedor. Só até deixando claro para mim, como a percepção que eu tenho aqui hoje, principalmente business early stage, né, empresas novas, você avalia um business avaliando o empreendedor, né? O ativo é o empreendedor, é ele quem vai fazer a mágica acontecer ou não. Então, quando você está falando de uma empresa nova, você tem que gastar 99% do seu tempo falando sobre o empreendedor em detrimento do produto, do mercado, porque se o empreendedor é um empreendedor bom, ele vai achar um bom mercado, ele vai achar um bom produto, e se ele não está num bom mercado, ele vai mudar de mercado, e se ele não está com um bom produto, ele vai melhorar o produto. Então, essa figura personalizada em si do empreendedor, ela é meio que o foco da atenção, e que hoje, quando eu estou olhando um business de fora, é assim que eu avalio se eu acho que uma empresa está mais provável ou não de alcançar o sucesso. Legal, Fernando. E até um depoimento e uma dica, né, que eu sempre falo para os meus seguidores, para quem me escuta, que sempre está querendo entender um pouquinho mais de finanças, de avaliação de empresas, né? E eu sempre falo que naquela escala de risco e retorno, né, todo mundo acha que você tem lá ativo livre de risco, aí vem um título de renda fixa, uma debênture de emissão privada, depois você vem fundos multimercado, e todo mundo imagina ali que o topo é o fundo de ações, né? E eu brinco que depois que você aprende a investir em outro tipo de coisa, ou tocar outro, né, negócio próprio, até agora, no caso, uma startup que estaria lá em cima, né, na escala de risco, as ações acabam ficando meio café com arroz, né? Porque qual que é a grande diferença? Quando você olha uma empresa listada na bolsa, né, que já tem toda a parte de governança, transparência, tem um histórico, tem demonstração, fatura, operacional, né, tem todo um histórico para você avaliar, é muito mais simples de você projetar, eventualmente, como vai ser a vida da empresa e o fluxo de caixa futuro dela, né? E uma startup não, às vezes a grande maioria quando você entra para entrar, por isso que a escala de risco e retorno tem um risco muito maior e vai te proporcionar um retorno muito maior também. E aí a mágica está em você saber avaliar esse risco, né? Porque se aquela é só uma ideia, né? Como você falou, você tem que estar avaliando quem vai fazer a mágica dessa ideia virar dinheiro, né? No final, ali no limite, está gerando lucro. E eu lembro nessa palestra lá que eu dei no Google, depois você também deu um depoimento lá e foi bastante proveitoso, porque você está no front, né? Você está na linha de frente. E eu me lembro que nessa palestra de valuation, quando eu coloco ali, né? A maior parte do valor da startup você está vendo nesse estágio de criação do negócio, no estágio inicial, você está vendo o valor nas pessoas. Até porque não tem número para você avaliar, não tem nada. Você tem uma ideia que, se virar um negócio, pode faturar, e se esse negócio for bem gerido financeiramente, vai dar lucro, né? Então tem todo um estágio ainda a ser cumprido. E quando eu falo um depoimento, é porque nessa avaliação, quando você avalia as pessoas, você tem que ver primeiro todas essas características de superar esses pontos que você falou, mas também tem um talento ali por trás das pessoas que você tem que ter a capacidade, aí eu estou falando a visão do investidor, né? Como investidor, de conseguir enxergar isso. E eu claramente, quando eu enxergo assim, a grande maioria das startups, às vezes elas ficam no caminho muito mais porque não conseguem mais se financiar, né? Aquele funding acaba naquele passo que você falou, quando tudo começa a ser colocado em xeque, né? O ambiente de negócio não está favorável. Se você é family and friends, né? Então a família e os amigos já começam a questionar se aquele negócio pode realmente dar certo ou não. Passou aquela fase inicial, né, da empolgação de todo mundo, e você não consegue ter acesso a capital, digamos, em outras fontes um pouco mais profissionais na avaliação, que é um fundo de venture capital, é um investidor anjo profissional. O empreendedor não consegue mais vender aquela ideia. Justamente que nesse ponto que ele precisa é justamente naquele ponto crucial, né? Que em marketing a gente fala é o abismo ali, né? Depois que passou o estágio da inovação e os primeiros entusiastas da tecnologia, você tem um abismo ali até você realmente começar a escalar a fase de crescimento da empresa. E é justamente nesse abismo que as coisas não casam, né?
Você está num mau momento seu como empreendedor, como empresa, como negócio. O Family and Friends já estão ali, de repente, no limite do que eles conseguiriam financiar e também já meio, né, passou aquela fase entusiasmada. E o empreendedor não consegue escalar isso para o fundo profissional. Ele não consegue provar que esse negócio vai dar certo no fundo profissional. Então, acho que essa fase do abismo que a gente fala lá em marketing é a fase mais crucial e mais importante. E que eu via, e assim, como eu falo no depoimento, que eu via em você e no Vinícius, né? O Vini, ele tinha toda a capacidade, que ele tinha trabalhado já com outras empresas, além de ser do mercado e ser do Goldman Sachs, tinha toda uma característica ali. E você tinha sido meu sócio na JK, né? Então você tinha toda essa capacidade de captar recursos. Você tinha todo esse expertise, esse background de conseguir vender. Quando a gente fala valuation, você está, na realidade, vendendo um futuro, né? Uma projeção de futuro. Você não só tinha essa capacidade sobre o lado do empreendedor, mas também sobre o ponto de vista de finanças, né? Você era um cara, primeiro, conhecia o mercado todo e sabia como vender isso. Então isso para mim era crucial ali, né, para superar essa fase que eventualmente todo empreendedor passa, que é essa fase do abismo, né? Quando você passa aquela fase inicial e você tem que começar a escalar o negócio. E assim, tudo nos mostra que a gente passou essa fase, a startup passou. Eu não só depois eu virei um investidor e estou sempre com você, por isso estou explorando esse seu lado, né? Como eu invisto em outras startups, e aí eu queria emendar isso aí com esse outro assunto. Nessa outra startup que eu investia, eu lembro que eu fui, você conhece ela, a gente foi fazer um roadshow pelo mundo aí, né? Nós fomos para Dublin, na Irlanda, fomos para Portugal, fomos para os Estados Unidos, e eu lembro que quando a gente fez essa apresentação em Austin, aí tinha uma aceleradora que ela fez algumas exigências para aportar capital nessa nossa startup, mas que a gente tivesse a sede nos Estados Unidos. E eu lembro que foi um não muito difícil que a gente deu, porque a gente queria, primeiro, você falou, tem esse negócio de você querer dar certo, a gente queria dar certo no Brasil. Como era um negócio voltado para o agronegócio, a gente achava que a gente precisava primeiro provar a tese aqui para depois ir para fora. Mas também tinha um outro lado, nos Estados Unidos tudo é mais fácil, né? O empreendedor lá, ele é incentivado e o ambiente de negócio é favorável. Então foi um não difícil, porque falou, vou ficar no Brasil, mas eu sei que no Brasil é mais difícil fazer esse negócio dar certo. Então o que você acha que deveria mudar, né, no nosso ambiente de negócio aqui no Brasil, até aproveitando essa fase que está se falando muito disso, né, desburocratizar o ambiente de negócio com esse novo governo, com essa nova equipe econômica, o que você acha que poderia mudar? É óbvio, a gente não ficar como é o ambiente americano, mas tentar caminhar nesse sentido. O que você acha nessa sua experiência que poderia ter sido melhor aqui no Brasil, teria facilitado a vida da empresa? Bom, esse assunto ele é interessante e, inclusive, já é um assunto que ele foi recorrente ao longo da história da nossa empresa. Em diversos momentos a gente discutiu se não deveríamos largar tudo no Brasil e tocar a empresa de fora, por uma série de motivos, né? Como você mesmo disse, lá você tem mais gente experiente nesse tipo de endeavor, né? de empreendimento. Você tem mais capital disponível, você tem um ambiente de negócios mais favorável. Então, a conclusão, e a gente não chama uma conclusão na verdade, na realidade o que você tem é que escolher um dos caminhos, e ambos os caminhos podem te levar ao sucesso ou ao fracasso. Quando a gente está comparando o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos do ponto de vista de ambiente de negócios, eu não diria nem que é mais fácil ou que é mais difícil uma coisa em relação à outra. O que eu diria é que existe uma diferença de infraestrutura. Então, fazendo uma comparação aqui meio boba, me perdoem, mas seria mais ou menos como jogar Libertadores da América versus Champions League. Você vai falar assim, é mais fácil jogar bola no Camp Nou, lá em Barcelona, porque a bola roda, né? O campo é perfeito, a bola roda melhor e ninguém joga coisa em você quando você vai cobrar um escanteio e tal. Então, assim, existe ali, parece mais fácil jogar bola, mas por outro lado, você vai jogar com os melhores do mundo. E então o mercado americano é assim, ele é um mercado que ele tem uma infraestrutura disponível para empreendedorismo muito mais favorável, de pessoas experientes, bons mentores, uma rede de mentores e de gente disposta a te ajudar a fundar a empresa gigantesca, muito capital disponível, mas por outro lado, a velocidade na qual as coisas acontecem também faz com que você tenha uma competição muito mais feroz.
Aqui no Brasil é outra brincadeira. Grama alta, tem buraco e tal. Então, assim, o jogo ele é um pouco mais travado, né? Então, assim, primeiro você tem que conseguir passar por cima da infraestrutura, né? O ambiente já não te ajuda. Então, para terminar essa minha analogia, porque e ficando 100% em business, mas a bola não rola direito aqui no Brasil. Então você, em vez de você estar competindo contra um mercado a ser explorado, ou competindo contra os seus competidores, aqui no Brasil tem uns momentos que você está competindo contra o nada, né? Competindo contra uma mudança no arcabouço tributário, uma mudança no processo de recolhimento de ICMS interestadual, uma mudança na alíquota da ST. Cada uma dessas coisas, para uma empresa pequena, é um pesadelo. Qualquer pessoa que trabalha com isso sabe que para qualquer empresa isso é uma dor de cabeça. Imagina para uma empresa que não tem recurso para quase nada e está ali tendo que se reinventar e fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Cada vez que você tem uma mudança, por exemplo, no arcabouço jurídico ou tributário, isso dificulta muito a vida de todos os tipos de empresas. Então, acho que dá para você ser feliz e bem-sucedido em cada um dos dois mercados, mas olhando para o Brasil, acho que a melhor coisa que o Brasil pode fazer para ajudar a vida dos empreendedores é, na verdade, fazer nada, leia-se, muito menos do que ele faz hoje. Ou seja, quanto menos intervenção, menos a necessidade do empreendedor ter que pensar em de que forma que essa mudança na lei de incentivo, a seja lá o que, vai afetar a vida dele. Quanto menos ele tiver que fazer isso, mais tempo ele tem livre para empreender, efetivamente, pensar na satisfação do cliente dele, na evolução do produto, etc. Então, a melhor coisa que, por exemplo, se a gente pensar do ponto de vista de políticas públicas, né, a gente pode fazer por um empreendedor é não atrapalhá-lo, né? O empreendedor não gosta de receber nada do céu, ele não está acostumado com isso. Ele nem quer, né? Não faz parte do desafio. Então, na verdade, o que ele quer é só ter um campo onde ele possa tentar jogar da melhor forma possível. Dito isso, acho que existe então uma questão aí de arcabouço jurídico legal. Acho que ele é um desafio gigante, e daí menos é mais. Quanto menos regulação e menos entraves, melhor para o empreendedorismo florescer. E a questão, daí eu acho que tem outros dois pontos que são fundamentais, a questão de mão de obra. Então, o Brasil ele ainda sofre com carência de mão de obra, e isso faz com que o empreendedor tenha um custo de oportunidade muito alto para empreender, é muito risco para empreender, e ele consegue ter, com uma formação boa, uma renda presumida de risco muito menor, né? Então, assim, está muito ali claro para ele que se ele continuar executando tendo uma carreira mais estável, fica bem claro para ele o quanto que ele pode ser bem sucedido ou não. Isso faz com que o Brasil ele ainda tenha assim, pequena... vamos pensar o seguinte, a educação voltada ao empreendedorismo ainda é muito pequena, não existe um incentivo muito claro, existe uma percepção de risco muito grande relativa ao empreendedorismo em si, não é uma coisa estimulada em casa pelas pessoas, na maioria dos casos. Existe um componente cultural associado ao fracasso. No Brasil, as pessoas associam o fracasso ao fracassado. E nos Estados Unidos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, grande parte das histórias de sucesso e de empreendedores de sucesso tiveram inúmeros fracassos ao longo de sua trajetória. Então, nos Estados Unidos, se você for um empreendedor que montou 3 empresas diferentes e quebrou elas, você é visto como um empreendedor que já tem boas cicatrizes, e partindo da premissa que você seja, né, uma pessoa que aprende com seus erros, você é um cara que está muito mais preparado para empreender de novo. Enquanto isso no Brasil ainda existe um pouco daquela visão relativamente pejorativa, entendeu? Tá quebrado e tal, e daí o cara não tem que fazer isso de novo, por que vai fazer? A qualidade da mão de obra para empreender ainda é difícil, ainda é pequena, a gente tem pouca gente ainda pronta para isso, com todo o arcabouço técnico para empreender, e ao mesmo tempo você tem essa questão cultural, que é que as pessoas elas veem esse risco que o empreendedor toma. É legal, na hora que dá certo fica glamouroso, tá lá na revista e tal, mas a maior parte das histórias não é tão glamourosa assim, na verdade nenhuma delas é. E daí você tem esse problema que as pessoas ainda têm uma visão que em alguns momentos ela não estimula o empreendedor a seguir em frente. E o terceiro ponto, capital. O capital no Brasil é caro. Então não tem... O empreendedor é um cara que ele olha para o futuro e começa a construir ele agora, né? Tem uma frase que é: melhor de você
prever o futuro é você fazer ele. Então, se você acha que as pessoas vão deixar de fazer tal coisa pelo telefone e fazer pelo app, se você tiver segurança disso, vai lá e faz o app, né? Porque daí você garante que isso vai acontecer mesmo e que a sua previsão estava correta. Então, isso, principalmente em empreendedorismo e em tecnologia, que é o meu caso, parte do princípio que muitas vezes você tem que colocar muita energia, tempo e horas trabalhadas, leia-se, recursos, capital, antes de você ver os resultados acontecerem. Então é muito normal o empreendedor, por exemplo, em tecnologia, ele ter que acessar o mercado de capitais, buscar investidores, e em um país em que até então, isso nesse sentido até que está dando uma melhorada boa aí nesse ano, mas que o custo de capital é muito alto, né? Você tem uma taxa de juros muito alta, existe um desincentivo ao investimento na inovação e na economia produtiva, né? Os grandes detentores de patrimônio no Brasil, eles ganham muito dinheiro emprestando dinheiro para o governo, ganham muito dinheiro emprestando para renda fixa, e porque os juros que esses o governo aí, né, com sua fúria de gastança e tal, ele precisa para continuar operando, faz com que ele tenha que pagar juros para isso, e pro investidor seja muito mais confortável e menos arriscado deixar o dinheiro aí. À medida em que o Estado gasta menos, ele paga menos juros, os juros da economia como um todo tendem a cair, o investidor tem, buscando aumentar o seu patrimônio, ele tem que procurar atividades mais arriscadas. E daí, quem está lá são os empreendedores que estão lá na outra ponta, exatamente como você falou, depois da renda fixa, depois dos multimercados, depois dos derivativos, aliás, depois das ações e depois dos derivativos. Lá na outra ponta estão os investimentos ilíquidos, né? Investimentos que você coloca o dinheiro e não sabe nem quando e nem se vai conseguir tirar ele de lá. E então, à medida que a taxa de juros da economia como um todo vai diminuindo, a tendência é que haja um deslocamento nesse fluxo de capital e que você tenha um percentual maior do capital disponível para investimento sendo direcionado ao investimento ilíquido de alto risco, de inovação. Acho que nesse sentido, desses 3 fatores, acho que esse é até o que o Brasil nesses últimos meses aí tem apresentado melhoras visíveis. Então, enquanto os investidores em renda fixa estão aí esbravejando contra o CDI a 5, eu estou achando a melhor notícia do dia. Legal, Fernando. Isso é assim, conforme a taxa de juros vai caindo, a gente vai ficando mais próximo de um juros mais civilizado ou menos desestimulante para o processo produtivo, né, para a atividade produtiva. E todos os investidores, acho que essa curiosidade, todo mundo agora tem que começar a procurar alternativas para ter um retorno melhor, porque o Brasil principalmente não está acostumado com a taxa de juros tão baixa. Então a gente já vê uma parte desse capital migrando aí para investimentos produtivos. É óbvio, como você falou, na escala, né? Primeiro eles procuram as ações, mas uma parte desses investidores talvez comece a procurar aí, não que sejam só negócios mais arriscados, mas principalmente porque eles oferecem aí uma oportunidade de retorno que pode aí proporcionar uma aposentadoria antecipada para quem acertar qual negócio, né? Por isso que eu sempre incentivo as pessoas a olhar mais sobre o ponto de vista de negócios, né? E eu queria aproveitar então esses 2 assuntos aí que estão no momento. Eu já até comentei sobre um deles aqui no podcast, que estão movimentando o mercado, até pelo momento do Brasil, né? A gente viu aí a ação mais falada ultimamente é da Magazine Luiza, né? Que deu essa subida muito forte, principalmente porque pela aposta deles numa estratégia digital. Cresceu em cima de outras empresas que também não conseguiram implementar isso, e essa briga foi entre eles. Só que agora, com a chegada da Amazon Prime no Brasil, né? Esse mercado aí tá meio em rebuliço, né? Será que... E aí uma coisa sempre incentiva os investidores, né? Olhem os fundamentos. Infelizmente, assim, a grande maioria entra, digamos, no final do movimento, né? Quando o preço já esticou demais e já descolou dos fundamentos da empresa. Então, e Magazine Luiza é um exemplo disso. Ela pode até continuar crescendo, né? Mas acredito que uma boa parte desse movimento aí de antecipação dessa estratégia que ela implementou, que vai trazer de resultado para a empresa, o mercado já precificou, né? O que você acha aí? Você que está no dia a dia, até porque o nosso negócio está nesse mercado, mas a gente não é afetado, porque o negócio da Amazon Prime é o B2C, né? Mas como você enxerga isso aí, sob o ponto de vista seu como empreendedor e dessa área, desse mercado, entendendo bastante de marketplace, você acha que essa chegada da Amazon vai afetar o mercado brasileiro e principalmente as empresas, né? Que estão aí, são listadas em bolsa? Bom, dado o tamanho da Amazon
o modelo de execução deles, se a decisão deles for de realmente chegamos para ficar, e aparentemente sim, eu diria que com certeza os tomadores de decisão nesses grandes varejistas, né, Magazine Luiza, B2W, etc., todos devem estar aí com as sobrancelhas em pé. Não é fácil competir contra a Amazon. Nos Estados Unidos você tem aí inúmeros casos que mostram isso. A Amazon ela tem não só um acesso a capital enorme, mas principalmente uma expertise na operacionalização desse varejo online, que é uma referência para praticamente qualquer empresa desse segmento no mundo. Então, dado isso, e dado o tamanho que o mercado brasileiro tem, a oportunidade e até a questão da própria paridade do dólar, o quanto que está barato para entrar no Brasil no momento, eu diria que a Amazon tem tudo para abocanhar uma parte grande desse mercado. Vamos imaginar que o mercado de varejo online é um mercado que hoje deve ser mais ou menos 7%, estou estimando aqui, do varejo total, e que cresce a uma taxa de mais ou menos uns 20% ao ano, 25%. Enfim, muito provavelmente grande parte desse crescimento do mercado a Amazon posicionada tende a capturar. Vamos, assim, pensando em números aqui, né? Sendo bem analítico. Se a gente imaginar que esse mercado vai crescendo 30% ao ano, em mais ou menos 3 anos ele dobrou, e se a Amazon for a melhor posicionada para capturar o crescimento do mercado, em capture metade desse crescimento, por exemplo, significa que daqui a 3 anos ela já teria aí mais ou menos 1/4 do mercado total de e-commerce B2C. E isso daí e daí quando você olha a perspectiva, né, e a velocidade de crescimento de um player em relação ao outro, você vê que vai ser um desafio e tanto você contrapor um player desse tamanho. Mas, dito isso, tentando aqui olhar o outro lado da moeda, o que os grandes varejistas têm aqui no Brasil que a Amazon não tem? O offline. Então, assim, está cada vez mais claro que, diferente dos Estados Unidos, que você tem uma logística muito bem resolvida, barata, ágil, eficiente, onde você consegue concentrar um grande número de mercadorias em um entreposto e despachar esses produtos com uma velocidade muito grande para serem entregues. O Brasil não é assim que funciona. Então, o modelo tradicional de estoques centralizados no Brasil, ele tende a aumentar o tempo médio para você receber produtos. E enquanto isso, esses varejos tradicionais que se digitalizaram, dando destaque para o Magazine Luiza, que, né, liderou esse processo, ele conta com um grande número de pontos físicos, entendeu? Que podem servir para fazer essa logística de last mile, né, essa logística de última milha, garantindo uma entrega no mesmo dia, em 30 minutos, por exemplo, do produto, ou a retirada na loja. Isso é uma coisa que a Amazon, para conseguir entregar, ela teria que fazer um investimento maciço. E eu acho que aí é que está a oportunidade. Mudou muito o modelo de e-commerce e marketplace de 10 anos para cá. E a realidade brasileira, nesse sentido, é bastante diferente da americana. Então, está bem claro para mim que o varejo que melhor utilizar a sua estrutura offline para se diferenciar em termos de nível de serviço da Amazon e conseguir entregar mais rápido, dar uma experiência melhor e no limite até mais barata, uma vez que o estoque já está disponível ali às vezes a 1 quilômetro do cliente final, ele pode ser um oponente de peso aí a Amazon. E outra coisa que pode estar aí não me surpreenderia muito se acontecesse é a consolidação, né? Então, imagina, a Amazon está vindo de um lado, ela pode comprar algum desses players, justamente para ter esse offline, ou esses players, alguns deles podem buscar uma fusão entre si para ganhar mais musculatura e ter mais força para brigar contra a Amazon. Pelo menos, né, se proteger em relação à invasão dela. Legal. Uma coisa me ocorreu, foi até, acho que esses dias, e vou comentar aqui, não quero que ninguém gere especulações sobre isso, digamos assim, é só uma coisa que me ocorreu, uma conjectura, né, de mercado, mas que você pode colaborar, Fernando, fazendo uma análise também. O que eu imaginei? É óbvio que a Amazon não vai despender um volume de capital muito grande comprando algum tipo de ativo para melhorar essa parte que você falou do offline. Mas tem um evento que pode ocorrer no mercado, e aí talvez um grande player possa ver uma oportunidade nisso, que é a privatização dos Correios, né? Você acredita, e por isso que eu falo que é uma conjectura, eu imagino
um grande investidor, um grande fundo ou uma grande empresa, talvez um player estratégico desse segmento de logística, fazendo uma aquisição, uma eventual privatização do Correio e olhando esse retorno do capital já de um prazo um pouco mais longo, visando atender esse mercado e de repente até visando a Amazon aí como um grande cliente que poderia ter um contrato de longo prazo para fazer essa distribuição logística dela. Você acha que isso pode acontecer? Isso talvez estaria no radar de alguém ou poderia entrar no radar de algum grande player, fazer uma movimentação dessa, aproveitando esse crescimento do mercado digital, de entregas e de logística no Brasil? Com certeza. Esse é um modelo de negócio que está em transformação, né? Então, a figura das cartas está acabando, ela atende... o papel em si ele está sendo cada vez menos utilizado, as cartas até para fins de comunicados, banco, impostos, essas coisas, ele também está cada vez menos... ele é cada vez menos importante. Então a figura inteira dos Correios em si já tende a mudar. E como entidade privada, não vou nem entrar nesse mérito, que a gente sabe que as coisas acontecem com uma velocidade, aliás, como uma entidade pública, que as coisas acontecem com uma velocidade muito maior. Mas partindo da premissa que ele venha a ser privatizado, realmente ele provavelmente vai virar todo o modelo de negócio dele para um modelo de logística de comércio eletrônico, uma vez que a tendência é que cada vez mais o comércio eletrônico ele abranja todo o tipo de comércio. Cada vez mais as pessoas elas vão fazer as suas compras na loja e vão receber os seus produtos em casa como se tivessem feito um pedido via site. Essa integração, né, do Omnichannel, o Commerce Anywhere, tem vários termos interessantes que usam para definir isso, faz com que cada vez mais a logística da entrega do produto ela faça parte da experiência do varejo como um todo. Então, vou dar um exemplo. Aquela história, se você tiver um modelo de logística bem azeitado, você não precisa ter muito estoque na loja. Você usa a loja para tirar pedido e você usa os centros de distribuição com uma logística redonda para fazer essa entrega na casa do cliente, fazendo que com isso você possa ter uma maior área de vendas na loja em detrimento de uma área de estoque, ou que você possa ter uma área menor alugada e com isso gastar menos com aluguéis dentro de um shopping ou em uma região comercial, por exemplo. Então, à medida que o varejo offline e o online eles estão se integrando, essa logística que até então ela é muito orientada para o e-commerce, né, via web, ela vai começar a atender todo o varejo de forma unificada. Então, com certeza existe uma grande oportunidade aí. Outros modelos de negócio, por exemplo, retirada de produtos em pontos, entrepostozinhos, podem também ser desenhados dentro da estrutura dos Correios, né? Então você tem regiões do Brasil em que você tem mais difícil acesso e às vezes não tem, né, onde tem casa, não tem portaria, não tem como deixar as coisas e tal. E daí, em vários países, isso já se resolveu com alguns entrepostos onde os produtos que são adquiridos pela internet, eles são entregues ali e a pessoa vai lá e retira. Então, os Correios também é uma outra empresa que teria toda uma estrutura ultra capilarizada também para atender esse tipo de demanda. Então, com certeza, existem várias oportunidades. Eu acho que o momento ele é perfeito para isso, justamente por essa transformação pela qual o varejo está passando. Então, muito mais do que uma empresa que vai poder atender a venda do e-commerce, os Correios, ou uma empresa que tenha essa capacidade logística, ela se transformando, ela tende a ser um player muito útil para os varejos que saibam trabalhar o on e o off de forma integrada. E se isso aí foi bem feito, dá para criar um ativo valiosíssimo em cima dessa estrutura aí relativamente arcaica dos Correios e do modelo de negócio deles. Legal, Fernando. Só lembrando aí os nossos ouvintes e os nossos seguidores que foi só uma conjectura, porque existe uma série de percalços também, né? Até porque a gente trabalhou com fusões e aquisições, né, Fernando? E eu imagino o tamanho do passivo que exista no Correio, né? O tamanho da contingência, principalmente passivo trabalhista, né? Eles são o maior empregador do Brasil. Eu não sei como pode ser desenhada essa privatização, né? Porque se esse contingenciamento enorme entrar no preço, talvez não apareça ninguém interessado, né? Então, acho que o governo e a equipe econômica vai ter que desenhar um modelinho aí de privatização para conseguir
teoricamente, privatizar os Correios, tá? Então, só faço esse disclaimer aqui para ninguém sair aí, eventualmente, tomando decisão sem olhar o risco que está por trás também, né? Numa eventual privatização do Correio, tá? Isso aí é para investidor, né? Que às vezes você fala, as pessoas saem achando realmente que pode ser alguém que compra, né, ações de empresas que você não conseguiu avaliar o risco, né? Eu sempre brinco, as pessoas acham que estão comprando um ativo, né? Mas junto com o ativo vem o passivo também. Passivo, justamente. Então, e em fusões e aquisições a gente já previu que além do passivo vem uma contingência, né? Que é aquele passivo que não existe ainda, né? Ele existe uma probabilidade de existir, mas você não vê ele em números. Só quem realmente analisa de forma profunda a empresa. Bom, Fernando, outro assunto a gente estava até comentando agora, esse IPO do WeWork, né? Saiu bastante assunto aí sobre isso. Eu tenho falado bastante sobre IPO, né? Orientado como entrar ou não, ou se deve entrar ou não no IPO. Mas isso saindo um pouquinho da teoria de finanças, tem todo esse lado do que foi vendido, né? E o próprio Damodaran parece que fez um valuation disso aí. Tá ligado àquele livro dele, o Narrative and Numbers, né? Que ele diz que os números e as narrativas estão ligadas. O que você aí que está no mercado também tem visto aí? Você, apesar de tudo, também foi usuário do WeWork, né? Sobre o que eles venderam, qual foi a narrativa, né? De que se vendeu do WeWork, que chegou a um valuation aí, parece de 60 bi, agora está mais próximo de 10, né? O que foi essa mudança e o que tinha de errada nessa narrativa? Bom, até outro dia o WeWork, o posicionamento dele era o de uma comunidade digital que concentrava o trabalhador do século XXI, né? A forma como a geração Z pretende trabalhar, de forma descentralizada, on demand, com muito trabalho remoto, podendo trabalhar de casa quando quiser, de um ambiente profissional alugado on demand, por hora, na hora que for necessário, escalável ou elástico, né? Você pode ter uma sala pequena e usar uma estrutura maior à medida que você precisa. E daí pintou-se tudo isso em volta da figura de um ecossistema digital. Então a gente precisa entender isso sobre diversos ângulos. É digital ou não é digital? Minha opinião é que não é digital. Até como próprio usuário, já utilizei mais de uma vez o WeWork. O digital não é o coração desse ecossistema. Os aplicativos que eles utilizam ali são aplicativos que eles são meramente para você fazer o agendamento de 1 hora de sala. Então não dá para você falar que a comunidade tem algumas coisas lá dentro, de gente ofertando coisas e tal, mas como um usuário, eu vou me dar o direito de acreditar que essa comunidade ela não tem tanta atração no ambiente digital como se pintou. E a partir do momento que você tira essa capa digital do modelo de negócio, sobra ainda essa abordagem millennial / geração Z, né? Desse jovem autônomo que quer um modelo de trabalho mais flexível e tal, e que faz sentido, com certeza, como uma tendência, isso está acontecendo cada vez mais. Mas o problema é que quando você transforma essa tendência em números do ponto de vista de viabilidade do modelo de negócio, existem aí algumas questões que ficam sem resposta. O principal, vamos partir do princípio que se esse business não for um business de tecnologia, por si só ele já tenderia a ser avaliado a múltiplos de avaliação, ou o ativo por si só deveria ser avaliado numa base muito menor do que um ativo de tecnologia. E isso é a primeira visão que os investidores claramente estão tendo do ativo em si. Além disso, ele carrega uma série de riscos inerentes à sua execução como real estate, que é o seguinte: você tem uma empresa, vamos imaginar que uma empresa como essa, o WeWork, para dar lucro, ela deveria alugar o metro quadrado barato e realugar esse metro quadrado mais caro. É isso que ela faria, né? Ela não compra os imóveis, ela faz uma locação, um contrato de longo prazo, de 20 anos, considerando que ela está pagando X o metro quadrado, e ela realuga por 3x esse metro quadrado, com toda essa roupagem, né, mais chique e tal, esse ambiente da geração Y. O problema é que isso cria no modelo de negócio uma exposição lateral a um ambiente excessivo.
Então, o que acontece? Você é uma empresa que do lado da oferta, ela tem uma série de contratos travados e uma obrigação de longo prazo. E do lado da demanda, ela tem uma volatilidade muito grande no perfil da demanda. Ou seja, cada vez que abrem um outro coworking do lado, a tendência é que o work já tenha as vendas deles e a ocupação dele afetada. Se você tem, por exemplo, um princípio de recessão em um mercado e esses autônomos param de alugar o WeWork para voltar a trabalhar de casa ou dos cafés por uma questão de orçamento, o business todo ele começa a ficar frágil, né? Porque de um lado você está com uma série de plantas de imóveis alugados no longo prazo e por outro a sua taxa de ocupação, que vamos supor fosse de 70%. Vamos pensar, taxa de ocupação, então se você aluga por 1 e realuga por 3 e a sua taxa de ocupação é de 70%, no frigir dos ovos você está alugando por 1 e ganhando 2, né? Porque 1/3 do tempo não tem ninguém lá. Se por acaso isso vai cair, ferrou, né? Você corre o risco de estar pagando para trabalhar. E é isso que os investidores estão questionando. Então, eu diria que hoje os dois principais riscos que o WeWork tem, é que o pessoal hoje coloca essa roupagem digital em xeque. As pessoas não estão vendo o WeWork como um ativo digital. Isso por si só já deprecia o valor do ativo. Ativos digitais tendem a ser mais asset-light, escaláveis, terem maiores barreiras de entrada, etc. E, portanto, são negociados a múltiplos mais altos. E também o fato de que o business por si, mesmo sendo um business daí de real estate, ele tem uma série de riscos direcionais, principalmente relativos a... Eles estão numa expansão muito acelerada e se você encontra do lado da demanda um esfriamento, isso pode deixar a empresa em uma situação que ela tem que fazer um volume muito grande de distratos, por exemplo, de uma vez só, para conseguir manter a ocupação média das suas unidades no número desejado. Então ela diminui de tamanho. Então, se você tiver um esfriamento da demanda, ou ela vai ter uma taxa de ocupação menor, o que deixa os econômicos do business como um todo mais frágeis, ou ela tem que fazer uma série de rescisões, que vai ter um pênalti para isso, para diminuir a base de imóveis, para manter aquela taxa de ocupação. Mantém-se a taxa de ocupação alta, porém o business diminui de tamanho, né? Tem um número menor de metros quadrados aí disponíveis e alugados. Então o desafio ele é grande. Tem outras coisas por trás disso, essa própria questão dos valuations das empresas em mercados privados, né? Quais são os incentivos que esses fundos de venture capital têm para marcar o valor dessas empresas, às vezes, em patamares muito maiores do que o investidor de bolsa está disposto a pagar. E claramente hoje existe esse desalinhamento e o que eu imagino que vai acontecer em um prazo relativamente curto é um alinhamento maior disso. Está bem claro para o venture capitalist que não adianta ele valorizar tanto o ativo dele achando que o mercado de capitais vai engolir, que o mercado de capitais está muito mais cético a esse ativo do que ele já foi, principalmente na época da bolha das .com. Então, esse jogo entre as capitalizações em mercados privados com múltiplos valuations muito altos e o valuation que o mercado de capitais de empresas listadas vai atribuir a esse mesmo ativo, esse desvio padrão entre o quanto que a empresa vai ao mercado e o quanto que ela está valendo um ano depois, imagino eu que tende a diminuir, uma vez que o investidor privado também sai queimado dessa história, né? Ele investiu a X, ele vai lá e de repente o negócio vale metade de X. Ou até uma questão moral, né? Imagina, eu sou o principal investidor de determinada empresa, estou ali anunciando ao mercado que ela é uma empresa ótima e que eu confio nesse valuation, quando ela vai ao mercado ela caiu. Então eu também acabo ficando, de certa forma, um pouco queimado com isso. Então eu imagino que o que a gente está passando agora existe agora uma curva de aprendizado aí, principalmente ao longo desses últimos 3, 4 anos, que vai fazer com que os investidores de venture capital tendam a ser um pouco mais alinhados com o que o investidor de equities e de mercado de ações vai olhar para o business para garantir que ele consiga levar esse ativo. Ele precisa sair, né? O investidor de venture capital investe e depois ele precisa vender essa participação para alguém para oferir o lucro dele. E geralmente essa saída é o mercado de capitais, é o IPO. Então ele tende a ser um pouco mais conservador no momento em que essa empresa se encontra em capital fechado, justamente para garantir que haja uma saída dentro do retorno que ele espera ter sobre o investimento nessa empresa. Bom, Fernando, então estamos chegando aqui ao final. Vou fazer uma pergunta
diria, um tanto capciosa, até porque hoje você está do outro lado da mesa, né? Então a gente passou uma fase, você, né, junto comigo, nessa fase do outro lado da mesa aqui, que era fazendo captações, né, para clientes e na JK Capital fazendo M&A. Quando a gente estava assessorando o buy side, a gente estava ali fazendo uma avaliação daquela empresa para fazer o aporte de capital até comprar a empresa 100%, assessorando estrategicamente o nosso cliente. A gente tinha o interesse ali do investidor. E aí você seguiu aí essa sua carreira aí de empreendedor, você saiu não, né? Você ainda somos todos juntos, né? Sim. Mas digo sair, né? Do dia a dia, da operação. Você saiu do dia a dia da operação para tocar essa tese aí dessa nossa startup aí, que se Deus quiser vai ser a nossa aposentadoria. Não que já não seja, né? E aí agora você está do outro lado fazendo a captação, pelo lado do empreendedor, pelo lado da empresa que precisa desse funding. Se você passasse de novo para esse outro lado da mesa, digamos que você passe para o lado da mesa agora do cara que está fazendo a avaliação da startup para fazer um aporte e um investimento. O que você olharia rapidamente para fazer esse filtro e escolher a startup que você acha que você deve fazer o aporte e fazer esse novo investimento? De bate-pronto, gastaria muito mais tempo do que eu imaginava que um investidor deve gastar conversando com os founders em detrimento de avaliando o business em si. Então, principalmente em empresas early stage e tal, óbvio que você tem que ver quais são os números, né? Se o negócio, se o racional financeiro faz sentido, se a empresa já dá lucro ou vai dar lucro e o que ela precisa para isso. Mas está bem claro para mim, e daí não só relacionado à minha experiência como empreendedor, mas relacionado aos investidores que globalmente consideram as maiores referências, que a grande estratégia deles de investimento para ter um portfólio bem sucedido é selecionar os melhores founders que ele puder encontrar. Então, com certeza, se hoje eu fosse um investidor em empresas em startups, eu estaria usando a maior parte do meu tempo para avaliar os fundadores. E mesmo que o business ainda fosse muito novo ou que o business em si ainda não tivesse todo o potencial ainda revelado, mas eu estaria procurando os melhores empreendedores que eu conseguisse encontrar com maior potencial para colocar eles para trabalhar pelo meu capital. Com certeza, isso tá bem claro para mim que o empreendedor é 99% da avaliação de um business. E daí, não só falando de startups, mas pensando de empresas em geral, diria até assim, um aprendizado que eu tive a partir do momento que eu deixei de ser um cara que estava assessorando a empresa num processo de compra e de venda para ser uma pessoa que está dentro, é que, você que está olhando lá de fora, você nunca vai ter toda a informação que o empreendedor tem. Não tem como, entendeu? Os números são informações velhas, na verdade. Até isso virar balanço, tudo pode ter acontecido na empresa. Então, quanto melhor você conseguir ler o que o empresário está passando mesmo e o que os números às vezes não necessariamente ainda estão falando e vão falar, mas não estão falando naquele momento, o máximo que você conseguir ler disso vai te dar uma indicação melhor de como que o business está indo. Existe uma pequena, isso daí eu estou fazendo uma pequena arrogância na figura por exemplo, do assessor, como ele domina, né, os assuntos corporate finance, tal, que são temas super sofisticados, ele tem aquela falsa impressão que ele entende de tudo mais do que o empreendedor, e na verdade ele só entende de corporate finance mais do que o empreendedor, porque de resto o empreendedor entende provavelmente umas 20 outras, né, áreas de uma empresa ou áreas de conhecimento que esse assessor não tem não domina e não tem condições nem de palpitar com muita certeza. Então, uma coisa que está bem clara para mim é isso, que o assessor ele tem uma visão muito limitada em detrimento do empresário, do que está acontecendo na empresa realmente. Então, se por um lado, quando a empresa é early stage, você precisa gastar o máximo de energia com os fundadores, porque eles valem mais do que a empresa. Por outro lado, quando a empresa já é uma empresa mais velha, você precisa gastar o máximo de energia com o fundador. Mas aí já é não mais, a empresa não depende tanto dele, mas para você conseguir capturar e entender o que realmente está acontecendo na empresa que os números não falam. Porque tem muito mais coisa entre aquele ativo físico que está lá, aquela indústria e o balanço, ou seja, entre o céu e a terra, do que o investidor consegue imaginar.
E quanto mais você conseguir desvendar isso, menor a chance de você ter surpresas, entendeu? Não precificadas e, portanto, que possam comprometer o retorno sobre o seu investimento uma vez na hora que você já estiver dentro. Legal, Fernando. E como eu sempre falo, né, para os meus seguidores e para os ouvintes, e aí até lembrando o livro da Modena, Narrativas e Números, né? A avaliação de empresas é muito mais uma arte do que uma ciência, né? Como você disse, a parte financeira e econômica e número é facilmente, digamos, projetáveis, né? O que está por trás, né, de quem projetou aquele número e quem vai dar sustentação se aquilo vai acontecer ou não, se aquilo vai se tornar uma realidade ou não. No caso de uma startup, é os founders, né, os fundadores. Porque, infelizmente ou felizmente, aquilo ainda é só uma ideia, né? E a gente viu aí, não só na história do Brasil, que é muito curta, mas nos Estados Unidos, que 99% das ideias não viram um negócio lá na frente, muito menos um negócio lucrativo, né? Então, só uma orientação aí para o pessoal que está nos seguindo, que você tem que ter essa arte de saber avaliar, né, a capacidade de implementação dos fundadores, né? Não só se a ideia é muito boa ou se ela é aderente à realidade do mercado, mas é a capacidade dele executar, implementar aquilo e tornar o negócio rentável. Fernando, mais uma vez, eu agradeço, né, o seu tempo, você veio para Brasília, eu sei que você tem uma série de reuniões, agradeço a sua presença e aí você dividir um pouquinho da sua experiência conosco, tá ok? Sempre bem-vindo aqui no podcast. Eu que agradeço o convite aí, foi um prazer participar e espero ter outros convites aí para a gente discutir outros temas interessantes. Para mim esse tipo de tema é literalmente diversão, adoro falar sobre isso, então vai ser um prazer estar com vocês novamente. E parabéns pela iniciativa aí e um abraço a todos os seguidores, os ouvintes do podcast. Ok, forte abraço a todos e até o próximo. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.